Olá a todos que nos acompanham. Estamos hoje aqui iniciando a nossa live. Hoje nós temos como convidada especial a professora especialista e psicóloga, professora Miriam Lima, e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre saúde mental em tempos de pandemia. Então, você que nos acompanha nesse momento, vamos dar um tempinho aqui para que as pessoas possam acessar a nossa live e já já a gente inicia o nosso bate-papo. Ontem nós conversamos com o médico, Dr. Galdemar Rodrigues Figueiredo, né, que deu dicas importantes, né, para todos nós em relação à questão dos cuidados no período de pandemia, falou um pouquinho sobre a questão de tratamento e falou sobre muitos cuidados que todos nós devemos ter nesse período. Falamos também na quinta-feira passada, né, com o enfermeiro Alvaci da Cruz Brito, e hoje nós estamos aqui trazendo em nossa live, especialmente aqui para toda a sociedade urandiense, né, nesse período de pandemia, nesses casos preocupantes, Urandi já registrando aí no último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, já foram 44 casos confirmados em nosso município de Urandi. Então, nós estamos hoje aqui com a professora especialista, psicóloga Miriam Lima, para bater um papo com a gente sobre saúde mental em tempos de pandemia. Olá, professora Miriam, seja muito bem-vinda à nossa live. Você está falando aqui para toda a comunidade urandiense, muitas pessoas estão acompanhando essa nossa live de hoje. Seja muito bem-vinda. Olá, professor Arley, muito boa noite, é um prazer estar aqui, né, quero agradecer pelo convite, acho que esse momento muito importante de conversar sobre um tema, apesar de a gente ter muitas informações sobre isso, mas criar esses espaços, né, de informação, de reflexão, considero bastante relevante, então quero parabenizar também pela iniciativa, por estar pensando, né, em trazer esse olhar para a comunidade. Então, é um prazer estar aqui, espero poder que essa noite ter um espaço bastante produtivo aqui. Ótimo. Para quem nos acompanha, a professora Miriam Lima, psicóloga, ela é formada, tem graduação em psicologia, é especialista em saúde mental e substâncias psicoativas pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, também especialista em formação clínica em terapia familiar sistêmica pelo Instituto Humanitas e também está fazendo especialização na área de gestão de pessoas. Minha colega de trabalho, é professora também no Centro Universitário UniFG, em Guanabi, e o prazer é todo nosso, professora, ter, né, a sua participação aqui em nossa live, né, porque é uma necessidade que a população nesse momento tem, né, de ter alguns esclarecimentos específicos relacionados a essa questão de ansiedade, as preocupações que nós temos no dia a dia, com tantas notícias, né, que nos deparamos atualmente com a mídia. Então, é necessário termos essa conversa importante e sabendo da profissional excelente, né, que você tem atuado muito bem, tanto na área acadêmica quanto na área profissional, então, por isso, realizei esse convite. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, o pessoal está nos acompanhando, né, aqui já em nossa live. Professora, antes da gente, né, já iniciando aqui o nosso bate-papo, né, só registrando, né, a nossa cidade de Urandi hoje está atualmente com 44 casos, né, confirmados, do Covid-19, muitas famílias ainda apreensivas com a situação. É claro que alguns desses casos, né, pela informação que a gente tem, são de pessoas que já contraíram o vírus, mas que estão na fase já final, algumas já não têm, apresentam sintomas, né, ou muitos que apresentaram, no caso, confirmaram, tiveram caso positivo, mas não apresentaram sintomas, né, e outras pessoas que têm registros, né, de internação recente, né, que já tem algum sintoma e que está nessa fase apreensiva aí para a população toda, para os familiares. Bom, professor, iniciando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre saúde mental nesse período de pandemia, né, eu queria falar um pouquinho a respeito dessa questão do excesso de informações que nós temos hoje, tanto nas redes sociais quanto na mídia de uma forma geral, são tantas notícias ruins. Qual o efeito disso para a saúde mental?
Bem colocado, né? Isso, inclusive, tem sido uma preocupação da própria Organização Mundial de Saúde, com esse excesso de informações, porque com o excesso fica difícil a gente distinguir o que de fato é verdade, o que não é verdade, tem os fake news. E o que a gente tem observado é que o excesso de informação acaba desencadeando ansiedades, estresse, exacerbando também o medo frente ao acontecido. Então, nós já estamos em uma situação de incertezas, né? Porque nós estávamos aí no nosso cotidiano, seguindo a nossa vida, e de repente tudo muda, somos interrompidos, a nossa rotina muda, aí vem a vulnerabilidade, o medo de ser contagiado por uma doença. Então, quando a gente percebe esse excesso de informação, isso tem desencadeado muita angústia e desenvolvendo pessoas até comportamentos hipocondríacos, que é o medo do adoecer, certos comportamentos compulsivos. Então, o que a gente pensa sobre isso, né? Falando já do excesso, a importância de nós termos um certo limite, de definir qual é o noticiário que eu devo observar, ou escolher um horário do dia para ter acesso a essas informações, não ficar absorvendo todas as informações que você escuta, dê preferências por sites confiáveis, como, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que vai trazer informações mais assertivas. Então, considerando que esse excesso de informações pode exacerbar o medo, a insegurança, né, e fazer a pessoa se sentir mais vulnerável. Então, essa sobrecarga, a gente precisa, sim, começar a prestar atenção, né? Às vezes gera ansiedade, querendo saber de tudo, mas a gente, se você observar o Jornal da Manhã, o Jornal do Meio-Dia, vai ter notícias repetitivas. Então, por que a gente tem que agora deixar nossa atenção focada somente nisso? Então, a gente precisa cuidar, é um dos cuidados. E o Ministério, a Organização Mundial de Saúde já tem colocado isso em pauta, além de combater o coronavírus, combater também esse excesso de informação, que é o que tem acontecido nos últimos dias, e muitas vezes informações que não são tão confiáveis, tão verdadeiras, que acabam sendo muito prejudicial à nossa saúde mental. A gente observa que a mídia, ela o tempo todo, sempre divulgando, né, esses casos a cada dia, né, a gente sabe que realmente é uma situação preocupante, mas em todos os jornais televisivos sempre são as mesmas informações, né, só trazendo notícias ruins, que isso passa para as pessoas aquela sensação negativa, né, como se tudo tivesse realmente acabando, né, então muitas pessoas acabam que colocando isso, de uma certa forma, na cabeça, e isso, de certa forma, isso pode interferir, né, na questão da saúde mental, é isso? Exatamente, porque a gente isso acaba descomprometendo a nossa rotina. Então a gente acaba se ocupando demais com algo, e aí a gente precisa entender, por mais que nós estamos vivendo em um problema que todos nós estamos vulneráveis, mas nós temos outras áreas da vida que merecem também uma certa atenção. Tem outras informações que precisam também, né, continuar dando uma certa atenção. Então, não justifica a gente parar toda a nossa vida e focar os nossos olhares, as páginas dos jornais, de internet, somente voltada ao coronavírus. É preciso distribuir um pouco aí das energias. Certo, professora Miriam, em relação aqui no município de Urandi, né, muitas pessoas, essas pessoas, na verdade, né, que testaram positivo, e também até a própria família, acaba que sofrendo alguns, diversos tipos de rejeição, de preconceito, impressão pela própria sociedade, e às vezes pela própria família mesmo, né, tem casos, né, de relatos em relação a isso. Como lidar com essa situação? As pessoas que testaram positivo, né, qual o conselho, né, que dá tanto para essas pessoas quanto para as famílias, né, que sofrem esse tipo de rejeição, de preconceito por parte da sociedade? Muito importante esse tópico, Arley, que você traz, porque vamos pensar,
nós já estamos com uma série de impactos com a pandemia, né? Então, imagine a pessoa que foi infectada. Então, além das inseguranças que a pandemia traz, que o coronavírus vírus traz, o momento agora que essa pessoa precisa de ser acolhida, de ser escutada, mesmo com as limitações, né, existentes nesse período, então é o momento da gente desenvolver o que a gente tem muito falado, uma postura mais empática. O que é essa postura empática? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, a pessoa que foi acometida aí, né, pelo vírus, ela precisa entender que você não pode se limitar também a uma doença. É preciso você estar conectando com sua própria identidade, com o seu ser, e você precisa entender que por mais que isso deixa vulnerável, a gente precisa ter uma consciência de que nós somos muito mais que um diagnóstico, nós somos muito mais que adoecimento. O adoecimento é algo que vem, né, nos visita, afeta parte do nosso bem-estar, mas nós não nos reduzimos ao corona. A pessoa não fica reduzida a um diagnóstico. Ela é muito mais que um diagnóstico. Então, é importante que essa pessoa ela comece a se conectar com outras facetas da vida, né? O que você pode, nesse momento, estar apreciando? É importante que a gente tenha dito, manter esses contatos, né? Mesmo via virtuais, a gente não pode perder as nossas conexões, a oportunidade de compartilhar, de falar como é que tem se sentido, porque é natural o sentimento de medo, é natural a ansiedade, é natural, né, algumas inquietações, e falar sobre esses sentimentos, escolher pessoas que você acredita que tem uma relação segura, fortalecer esses laços nesse período é de grande importância, né? Entender que a pessoa também ela não pode carregar o sentimento de culpa, porque a gente não tem um total controle sobre a doença. Nós não podemos acusar a pessoa que foi vítima, porque a gente não tem esse poder de dizer que a pessoa foi irresponsável, dizer que a pessoa foi errada, e a pessoa também não deve se sentir assim. Então, em relação à família, esse espaço de acolhimento, de propiciar essa pessoa contato com coisas prazerosas, tentar ajudar essa pessoa a usar desse espaço que ela tem, mesmo em isolamento, o que é prazeroso, o que pode causar um bem-estar nessa pessoa, isso é importante. E para a sociedade também, né? Que a gente tem percebido o preconceito, os estigmas, e a gente precisa, tanto que o Ministério da Saúde já vem aí nos alertando para não chamar, né, cuidado com os rótulos, a pessoa que está com Covid, ou seja, né, o infectado. A gente precisa começar a prestar atenção nisso, porque carregar os sintomas da doença já é doloroso, carregar o diagnóstico já é doloroso, ainda mais carregar agora olhares de exclusão, olhares de indiferença, torna mais doloroso esse processo ainda. Então, é o momento que nós somos convidados a exercer a empatia, a exercer a solidariedade, até oferecer apoio, no sentido de poder estar disponibilizando, né, mesmo à distância, o que pode ser ofertado a uma pessoa, como é que a gente pode demonstrar a essa pessoa que ela pode se sentir acolhida, que ela pode se sentir cuidada. Mesmo com o distanciamento, a gente tem possibilidades de ser solidário, possibilidades de apoiar, possibilidades de acolher. Então, a palavra que eu digo aqui seria empatia. Eu acho que fecha essa ideia e entender que é um processo, né, que nós não temos o direito de sentir culpados pela doença e nem de culpabilizar alguém. Então, a empatia, professora, é a palavra, né, necessária para a reflexão, né? Se colocar no lugar do outro nesse momento, né, que é difícil, que seria difícil para qualquer pessoa que estivesse passando por uma situação dessa. Então não há aquela necessidade da gente estar, de certa forma, rejeitando, tendo preconceitos com o outro, porque eu acho que isso poderia acontecer com qualquer um, né, inclusive com a gente mesmo. Então, o que a gente não quer que as pessoas pensem da gente ou falem da gente, também a gente não deve fazer isso,
né, com os demais. Isso que seria empatia, não é isso, professor? Eu acho isso importante, né? Como é que eu gostaria de ser tratado, né? Como é que eu gostaria de ser olhado, de ser percebido? Acho que essa é uma pergunta que nos ajuda a pensar, né? Que tipo de cuidado eu gostaria de receber se eu estivesse vivenciando? Porque nós já estamos com um monte de agentes estressores, né? Os impactos na economia, o distanciamento social que já estressa, as limitações que são impostas para a gente por conta do momento atual. Então, aí o estigma e o preconceito seria acrescentar fatores que contribuem para esse nosso adoecimento mental. Então, é possível sim a gente pensar em forma de minimizar e tentar acolher, né, sermos mais acolhedores com as pessoas que têm sido infectadas. Certo. Professora, algumas pessoas, né, acabam aqui perguntando, recebi também algumas mensagens de algumas pessoas, já sabendo dessa entrevista de hoje aqui na nossa live, e algumas pessoas têm essa dúvida, né, sobre principalmente a questão do estresse, da ansiedade, né, como lidar com essas situações, porque a gente sabe que tem pessoas que já têm esse problema, né, de estresse, né, com os nervos aflorados, a questão da ansiedade também, e chega num momento como esse, né, parece que a situação se complica ainda um pouco mais. Então, para as pessoas que têm esse tipo de problema, né, já tinha antes ou passou a ter nesse momento, né, agora de pandemia, quais seriam, assim, as dicas necessárias para a pessoa lidar com esse tipo de situação, com estresse e com ansiedade? Importante pensar, né? E antes de falar, é importante a gente também conseguir fazer uma distinção entre o estresse, ou né, a ansiedade, o medo, que existe numa proporção natural, então a gente precisa conseguir fazer essa distinção, porque é esperado que um momento como esse que nós estamos deparando, é esperado que a gente sinta medo. Não é o que é medo? É um tipo de emoção frente a algo no momento presente, que a gente olha e nos vê, né, e nos percebemos em uma situação de risco. Quando falamos da ansiedade, nós estamos falando já na perspectiva de futuro. Quando a gente antecipa algo, a gente já fica numa situação, né, nós ficamos temerosos com aquilo que pode acontecer com a gente. Então, existe um medo em uma certa proporção, que é natural. A ansiedade também, em uma certa proporção, é natural. A mesma coisa a gente fala do estresse, que quando nós falamos do estresse, esse estresse, ele vem como uma resposta, né, que a gente, de um certo modo, seria uma reação natural do organismo que ocorre quando nós vivemos situação de perigo, ameaça. Então, esse mecanismo acaba colocando a gente em um estado de alerta, de alarme, que provoca algumas alterações físicas e emocionais. Agora, quando é que isso passa a ser prejudicial? Então, o estresse, em uma certa medida, ele tem sua importância. O medo, em uma certa medida, ele tem sua importância, porque acaba sendo um mecanismo que nos ajuda a nos proteger. Então, a ansiedade, o estresse, a gente vai considerar já patológico quando passa a ser mais duradouro, quando passa a comprometer a nossa rotina, quando as nossas relações já começam a ser afetadas, e aí a gente já perde um certo controle de lidar com a situação. Então, é natural que a gente tenha percebido pelas pesquisas, até pelas experiências de atendimento, que quem já apresentava um quadro de ansiedade, o momento atual intensificou isso. E o estresse, ele é um desencadeador de outros transtornos mentais, tanto ansiedade, como pânico, como a depressão. E o que a gente precisa, a primeira coisa, é conseguir identificar, né? Começar a prestar atenção naquilo que nós estamos sentindo e acolher esses sentimentos. Então, quando a gente identifica os nossos sentimentos, as nossas reações, começar a prestar atenção no que está acontecendo no nosso corpo, o que tem acontecido com os nossos pensamentos, porque a ansiedade, ela começa, às vezes, a trazer pensamentos mais catastróficos, né, pensamentos de generalização, achando que a pior coisa pode acontecer, a gente sempre vai esperar o pior, antecipando situações futuras. Então, o convite é que a gente comece
a voltar mais para o presente. Porque o momento atual, por que ele tem sido desafiador? Porque ele tira de nós aquilo que a gente tenta ter, que é uma certa, né, a sensação que a gente pode controlar algumas coisas. E o cenário que a gente vive hoje, né, da pandemia, mostra que nós não temos o controle do amanhã, do que pode acontecer, porque a palavra que caracteriza o momento é a incerteza. A gente precisa começar a entender que nós temos limites, que nós não temos controle sobre o papel dos gestores, nós não temos controle sobre o comportamento do outro, e aí a gente vai ter que entender os nossos limites frente aos fatores externos e voltar exatamente para o autocuidado. E aí, como é que eu volto para o autocuidado? É acolhendo esses sentimentos, começando a perceber, né, se eles já estão afetando meus relacionamentos, minha rotina diária, se já está comprometendo. E aí, a partir daí, existem algumas dicas que a gente pode fazer em casa quando ainda não está comprometendo. A gente tem orientado para evitar o estresse. O que tem acontecido? Como a nossa rotina foi mudada, é como se na nossa cabeça, a gente pensa assim, eu não estou trabalhando, eu não estou estudando, mas a gente precisa entender, né, que a palavrinha que a gente escuta, nós não estamos de férias, então a nossa rotina precisa ser mantida, não é porque isso foi mudado que eu vou agora dormir mais do que eu dormia, que eu não vou acordar, que eu vou ficar em casa, até coisas básicas, passar o dia em casa de pijama. Então, a gente precisa prestar atenção em detalhes que fazem a diferença no nosso bem-estar. Então, conseguir estabelecer uma rotina, né? Quantas horas de sono você costumava dormir? Não é saudável ultrapassar uma certa quantidade de sono, como também não é saudável, né, a gente não dormir. Então, ter um horário de acordar, ter um horário de dormir, mesmo que eu não estou trabalhando em casa, o que eu posso incluir? Quais são as tarefas, né? Eu preciso construir uma agenda para que eu possa delimitar essas ações no meu dia a dia. Começar a incluir nessa rotina uma atividade física, porque atividade física e saúde mental tem uma relação importante. Que tipo de exercício que eu posso fazer em casa? A gente tem muitas lives, né, com alguns personal orientando atividades em casa. Existem práticas que a gente tem orientado, que é a respiração diafragmática, que é o modo de respirar corretamente, né, onde a gente vai inspirar pelo nariz, segurar o ar um pouquinho, contar até 3 e fazer e respirar. Esses exercícios diariamente, eles ajudam no controle da ansiedade. O exercício da espiritualidade tem sido muito importante, né? Independente da fé que a pessoa tem, mas é o momento de você voltar um pouco para essa reflexão, o desenvolvimento da fé. Isso faz uma grande diferença também na saúde mental. Uma coisa que a gente precisa pensar, que inclusive eu tenho trabalhado muito, é que a gente continua, às vezes, conectado nas redes sociais, mas a gente precisa conectar com pessoas. É diferente de conectar com tela. Conectar com pessoas é um momento de você fazer uma ligação, enviar um áudio. Então, ler menos informações e ampliar esses laços, porque você ter pessoas, né, para ter um bom bate-papo, fortalecer vínculos nesse período, ajuda também nesse combate, na prevenção do estresse. E quando as coisas, né, mesmo com todos esses cuidados, e a pessoa perceber que não está dando conta, aí sim vai ser necessário buscar ajuda profissional para que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida frente a esse cenário tão incerto que nós estamos vivendo. Isso, professora. Já adentrando nessa questão, aproveitando aí o comentário a respeito de procurar profissional e tudo mais, a gente sabe que, né, você explicou muito bem aí a questão até da diferença, essa questão do estresse, da ansiedade. Algumas pessoas, né, acabam que tendo atitudes, talvez assim, desconforme, né, a normalidade no dia a dia, e acabam por achar e tal que já está com algum tipo de depressão e tudo mais. Essas pessoas que apresentam comportamentos
diferentes. Como identificar se a pessoa está com depressão ou não e quais as orientações nesse sentido? Então, o que a gente tem aí como sintomas de depressão, né? Geralmente a depressão existe, a tristeza é uma coisa, então nem toda tristeza é depressão. Quando a gente nomeia a tristeza, ela pode ser um sintoma da depressão, mas para ser considerado depressão, essa pessoa ela precisa que essa tristeza tenha uma durabilidade de mais de 4 semanas. Então, o que começa a mudar na vida da pessoa? Uma falta de motivação, perda de interesse por aquelas coisas que eram prazerosas, a pessoa gostava de fazer algumas coisas e não tem mais motivação para fazer aquilo. Algumas pessoas apresentam alteração na alimentação, uns passam a perder o apetite, alteração no sono, algumas pessoas passam a dormir demais, outros apresentam insônia, pensamentos negativos, falta de perspectiva em relação ao futuro. Então, são alguns sintomas que começam a aparecer aí, em relação a isso. Então, para a gente identificar se é depressão ou não, o que vai definir, daquilo que é algo normal, porque quando você recebe a notícia ruim, é natural que você sente uma tristeza, uma certa angústia. Então, para definir a depressão, é a durabilidade e a intensidade desses sintomas. Então, existe uma tristeza normal frente a uma situação, a mesma coisa como eu disse, a ansiedade. É natural você ficar ansioso frente a uma prova que você vai fazer, a uma entrevista de emprego que você vai fazer, diferente dessa ansiedade que acaba tendo durabilidade afetando outras áreas da vida. Então, a pessoa precisa começar a prestar atenção nisso. Então, o que é importante que você falou sobre as orientações? Aí sim, ajuda profissional, Então, nós temos tanto o profissional da psicologia, que é o processo de psicoterapia, e, se necessário, a psiquiatria, que já entra com a medicação. Porque o psiquiatra trabalha com tratamento medicamentoso, a psicologia não trabalha com medicamento. Então, quando passa a ter alguns tipos de depressão, será necessário esse trabalho articulado, tanto do psiquiatra como do psicólogo. Em alguns casos, a terapia já dá conta de ajudar essa pessoa. Então, tem muitas situações, na verdade, que às vezes a pessoa não vai precisar tomar medicamento, às vezes com um acompanhamento com o profissional da área da psicologia, isso pode resolver a situação, A pessoa ali se encontrar, na verdade, não há necessidade de ser submetida à medicação. Medicação seria alguns casos mais extremos, seria isso, Exatamente. Então, a gente vai avaliar muito o grau dessa depressão, os recursos que essa pessoa consegue utilizar para lidar com esse processo de adoecimento, o contexto social que essa pessoa vive influencia também, a rede de apoio que essa pessoa tem acaba sendo também um fator de influência. E, então, tem uma série de fatores que vai influenciar no cuidado, na evolução do caso. Quando a gente fala, quando a pessoa não está dando conta de administrar, aí a gente vai ter que encaminhar a um psiquiatra. Ótimo. Para esse trabalho articulado. Certo. Com a sua experiência, e atuação também, nesse período de pandemia, houve um aumento da procura de pessoas por profissionais, assim, em busca de ajuda em relação ao controle da ansiedade, talvez mesmo por problemas depressivos? Sim, é tanto que hoje a Organização Mundial de Saúde já alertou para uma crise global na saúde mental. Então, nós temos aí vários estudos mostrando o quanto a saúde mental tem sido impactada com esse período, porque nossa saúde, quando a gente fala em saúde mental, nós estamos falando de quê? Dessa capacidade que o sujeito tem de conseguir manter um equilíbrio entre as suas exigências internas e as exigências externas.
Então, quando a gente consegue ter esse equilíbrio, a gente consegue aí dizer que nós estamos com a saúde mental estável. Quando a gente perde esse equilíbrio, a nossa saúde mental já está afetada. Então, nós temos percebido, sim, o maior número de pessoas afetadas pelo adoecimento. Ainda existe uma certa resistência na procura de ajuda, mas nós temos vários serviços hoje, né? Com a pandemia, pelo menos a psicologia tem priorizado os atendimentos online, que são as recomendações do Conselho Federal de Psicologia, mas a UniFG também tem disponibilizado nesse período atendimentos online pelo serviço de psicologia da UniFG. Então, existe sim um aumento na procura, existe um aumento no adoecimento, mas o que a gente percebe é que, diante dos dados do adoecimento, a procura ainda não acompanha essa mesma proporção. Por conta da resistência e de algumas crenças, né, alguns estigmas associados ao adoecimento mental. É muito comum, né? Quando eu converso com os alunos, se você sente uma dorzinha na barriga, você sente uma dorzinha em qualquer parte, você procura um médico com muita facilidade, sem restrições. Mas quando fala das questões emocionais, existe uma resistência maior. É como se a pessoa associasse a fraqueza, né, a falta de fé e o medo de ser associado à loucura. Então, esses preconceitos, esses estigmas têm impedido com que muitas pessoas busquem ajuda para questões de saúde mental. Bacana. Foi bom ter relatado essa questão do atendimento, né, da UniFG, através do colegiado de psicologia, né, que vem atendendo, né, a comunidade em geral de Guanabi e região. Então, lembrando as pessoas, para terem acesso a esses serviços, é só acessar o contato pelo site da UniFG, não é isso, professor? Isso. A gente tem lá o serviço de psicologia da UniFG, que tem oferecido nesse momento esse tipo de serviço. Então, mandar um abraço especial aqui, o pessoal que está nos acompanhando aqui em nossa live, né? Só cumprimentando aqui, Maria Araújo está assistindo a gente. Lucimar Vieira Lopes, é sua aluna, viu? É aqui do município de Urandi, está acompanhando. Um abraço, Lucimar. Belas palavras pró. É aqui a Liene Guimarães Novaes, Fabiano, tem também Kelly de Souza, Maria da Glória, Suzana Alves Dourado, Gilton Cardoso, Regina Batista, Paulo Dourado, Alaide, está todo mundo acompanhando aqui a nossa live, né, especial aqui com a professora especialista Miriam Lima. A Eliane Novaes está fazendo um comentário aqui, né, que nós estamos precisando desse tipo de esclarecimento, pois tenho certeza que muitas pessoas já não aguentam, né, abrir tantas notícias ruins aí no celular, na internet de uma forma geral, né. Juliana Aranha também está acompanhando aqui a nossa live de hoje, a gente agradece a participação aqui de todos. Professora, só comentando rapidamente, a UniFG realizou recentemente o 4º encontro interdisciplinar em saúde mental, né? A senhora participou lá como na mesa lá e tudo, então, assim, como é que foi esse evento aí promovido pela UniFG? Esse é um evento que a gente realiza, né, todo ano, já é o 4º encontro. Justamente ele acontece no mês de maio, porque é uma data que a gente comemora o Dia de Luta Antimanicomial, que é voltada para a garantia dos direitos das pessoas que sofrem algum transtorno mental. Então, foi um encontro muito produtivo no sentido de... Foi direcionado aos discentes da faculdade, então, no sentido de criar esses espaços de discussões, de esclarecimento, né, desafiando os estudantes também a pensarem como atores sociais, como responsáveis também, né, no processo da construção, ou seja, da participação de políticas públicas voltadas para a saúde mental. Então, esse é um evento que eu não posso falar que eu sou suspeita, né? Que considero muito relevante, muito importante para a comunidade acadêmica como para a comunidade em geral. Porque falar de saúde mental, isso precisa ser falado no nosso cotidiano. A gente acaba dando ênfase em algumas datas especiais, mas diante do sofrimento que isso tem causado,
torna-se necessário espaços como esse que você está criando aqui, para que a gente possa falar mais e desmistificando, né, os olhares, as crenças sobre essa temática. Certo. Professor, agradeço muito a sua participação aqui em nossa live, com certeza muito esclarecedora, tirou aqui diversas dúvidas aqui da comunidade, né, que nesse momento é difícil, mas que nós devemos, né, manter o equilíbrio, né, da saúde mental, seguindo essas dicas, essas orientações que de forma brilhante, né, passou aqui para a gente, e mais uma vez reforçando, né, o trabalho da UniFG através do Colegiado de Psicologia, né, do atendimento online, né, o contato para esse atendimento pode ser acessado pelo site da UniFG, né, Centro Universitário UniFG, é só localizar lá, e poder ter acesso a esse serviço de forma gratuita. É isso, então, professor, agradeço muito a sua participação em nossa live e está aberto aí para as considerações finais, né, o conselho final, né, que deixa aqui para a população de Urandi em meio a essa situação preocupante, né, da pandemia do coronavírus. Então, Arla, eu que agradeço, quero deixar meu abraço, né, à população de Urandi, e imagino como deve estar sendo difícil para essa comunidade diante desse número de casos confirmados, mas o que eu digo é, nós não temos o controle de todas as coisas. Primeira coisa que a gente precisa ter consciência, não temos o controle, nós não temos garantias, né, do dia de amanhã. Então, o que eu convido você é pensar, nós temos limites, então aceite seus limites, faça aquilo que é possível ser feito. Se você está tomando os seus cuidados necessários, seguindo as recomendações, né, da saúde que tem sido colocada, a gente não precisa entrar em pânico, né? O que a gente precisa é ter consciência dos cuidados que nós estamos tomando e pensar que isso vai passar, né? E que a gente possa pensar também em que convite, né? Esse momento faz para a gente. Eu acho que é um convite para a gente repensar o nosso lugar nas relações, repensar o sentido da vida, repensar também como no que nós temos atribuído significado. É um momento também de permitir que o corona, que esse período de pandemia nos convide a conversar mais com nós mesmos, a encontrar mais com a gente mesmo e começar a pensar o que é mesmo que precisa ser prioridade na nossa vida. Enfim, e ainda a empatia, né? Um momento que a gente precisa ser empático, pensar coletivamente. Nós estamos em um período de crise coletiva e crise coletiva se resolve em espaços coletivos. E aqui é um espaço coletivo, né, Arley, que a gente está aí favorecendo para conversar, para esclarecer. Então, outra coisa, você precisa entender que você não está só. Pense quem é que você pode contar nesse período de pandemia. E a gente precisa, né, estar aí nos alimentando de sentimentos que nos fortaleçam, que nos encorajam a caminhar e seguir e acreditar que todos nós temos capacidade de adaptar às adversidades. O termo que a psicologia usa para isso é a resiliência. Ser resiliente é essa capacidade que a gente tem de superação, capacidade que a gente tem de enfrentamento. Então, olhe para dentro de você, verifique suas potencialidades, suas capacidades, lembre de situações difíceis que você já enfrentou, como é que elas podem ser úteis nesse momento da sua vida, e a gente precisa acreditar nisso. Nós temos capacidade de adaptar e de superar. Fica aí esse recado e esse abraço. Obrigado, professora, pela participação. Lembrando, professora, que amanhã, na segunda-feira, né, nós vamos ter aqui na nossa live, né, vou trazer para a nossa live, uma médica também muito querida aqui pela população de Urandi, a doutora Maria Célia. Ela é cardiologista, né, vai trazer para a gente algumas informações a respeito desse período, né, de preocupações com o coronavírus e os cuidados, né, que pessoas hipertensas, né, têm que ter, e pessoas que têm, no caso, são propícias, né, a tipos de problemas cardiológicos. Então, doutora Maria Célia, na segunda-feira, às 19h30, vai estar comigo aqui em uma live também, para tirar as dúvidas aqui da população. Professora Miriam Lima, psicóloga especialista, agradeço muito
né, a sua participação aqui em nossa live. Né, obrigado aí por ter aceitado esse convite. Em nome da população de Urandi, agradeço imensamente pela sua participação e pelas suas contribuições, tá bom? Então, um forte abraço, boa noite, muito obrigado. Fique com Deus e numa próxima, né, espero tê-la novamente aqui participando, passando essas dicas importantes para toda a nossa população. Obrigada, Arlen. Um abraço a vocês. Eu que Um agradeço. abraço, boa noite a todos que acompanharam a nossa live nesse momento. Então, segunda-feira, a doutora Maria Célia, aqui em nossa live, falando um pouquinho sobre a questão dos cuidados, né, cardiológicos, as pessoas que têm problemas cardíacos e tal, e também algumas questões importantes que a doutora Maria Célia irá trazer para a gente em nossa live na próxima segunda-feira, às 19h30. Então, um forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.